Então, só para lembrar, a oscilação de neutrinos vai entrar na solução de dois problemas específicos, que é o problema dos neutrinos solares e o problema dos neutrinos atmosféricos. Tem um déficit dos neutrinos de determinado sabor chegando à Terra nesses dois fenômenos, que vão ser explicados lá no final dos anos 60 pelo Pecoro e outros, com o fenômeno de oscilação. Eu vou usar essas transparências só para vocês entenderem o que é essa transparência, o que é esse slide, né? Essa apresentação que eu vou mostrar alguns dos slides. É uma palestra pública que eu fiz em 2015, né, quando houve a nomeação do Prêmio Nobel, né, com os dois experimentais, né, associados a medidas experimentais de onde a oscilação de neutrinos é a explicação mais razoável, né? Tanto o Kajita quanto o McDonald, né? O McDonald era o chefe experimental do experimento SNOW, basicamente mede neutrinos solares, né? E o Kajita era o chefe do Super Kamiokande, né? Onde também foram feitas medidas de neutrinos solares e principalmente de neutrinos atmosféricos, certo? Eu vou também usar um pouquinho essa transparência para falar um pouco sobre número leptônico e a parte da história sobre neutrinos que a gente já entrou de só lá no modelo padrão, mas a gente não revisou do ponto de vista histórico, né? A introdução do aparecimento dos outros sabores de neutrinos, além do neutrino do elétron, que é típico do decaimento beta, lá originalmente nos anos 30, né? Então eu vou usar essas transparências para nos localizar um pouco e depois eu vou voltar para a aula em si, que é as oscilações, como é que a gente vai obter as probabilidades de oscilação e assim por diante. Tá? Se acontecer alguma coisa com as transparências, vocês me falam, tá? Vou pular algumas transparências, tá? Aqui eu já tenho uma lista histórica das descobertas dos diferentes sabores de neutrinos, né? Vocês vejam que a janela histórica é mais de 50 anos, é meio século, né? A descoberta do neutrino do elétron descoberta, estou falando, é a confirmação experimental da existência, né? Só no final dos anos 50, né? 56, o neutrino do muon só nos anos 60 e o neutrino do tau só foi confirmado experimentalmente, né? Fez efeito experimental com eventos associados a esses neutrinos do tau só no ano 2000, certo? Então tem uma janela de meio século aí, né? Lembrando que o neutrino foi proposto pelo Pauli em 1930, né? Então de 30 a 56, o neutrino proposto pelo Pauli funcionou como uma partícula hipotética, né? Explicitamente para explicar o decaimento, o espectro contínuo, né, dos elétrons emitidos no decaimento beta, né, dos núcleos, né? E em 30 ele propõe, em 34 o Fermi então propôs o primeiro modelo teórico, que a gente já falou muito aqui, né? A interação de contato, né, para o decaimento beta do Fermi, né? Tanto no caso relativístico quanto no caso não relativístico, no ano 34, certo? Ele consegue fazer predições correspondentes com a realidade, com esse modelo mecânica quântica, né? Ou seja, o modelo de Fermi não relativístico descreve completamente os espectros, né, dos elétrons emitidos no decaimento beta. Inclusive, a gente consegue determinar o limite na massa do neutrino, né, no caso do neutrino do elétron, né, a partir desses espectros, né, dependendo do tipo de decaimento beta que você tem, o ponto final do espectro do decaimento beta pode te dar informação da massa do neutrino, no caso da massa do neutrino do elétron. É da ordem de alguns electrovolts, é o limite experimental, usando o espectro do decaimento beta para determinar a massa do neutrino, se ele tivesse massa, né? Então é da ordem de electrovolts, que é o consistente com o que o Fermi propôs originalmente no modelo dele, certo? Ou seja, ele tinha que ter massa menor que a massa do elétron, né? Abaixo de meio médio, né? É da ordem de keVs ou electrovolts, né? 30, 34, mas a confirmação experimental da existência do neutrino do ponto de vista de evidência experimental, né, só foi conseguida no ano 56, é o famoso experimento do Reines e o Cohen, né, em 56. Basicamente, eu só vou dar um resumo do que é o experimento, né. Eles usam um fluxo de antineutrinos de reatores nucleares, né, então basicamente o fluxo, hoje a gente entende, né, que é um fluxo de antineutrinos do elétron, né, nós temos um fluxo de neutrinos de reatores. Esses neutrinos, esse fluxo grande de neutrinos, ele precisava de um fluxo grande porque já era sabido no modelo beta qual é que é a ordem de grandeza da seção de choque de interação do neutrino com o próton. É basicamente usar o mesmo diagrama de Feynman, você tem o decaimento beta inverso, né, que é isso que aqui estou mostrando aqui embaixo, é determinado pelo modelo do Fermi, tá?
seja por simetria de cruzamento, né? Seja, basicamente, você, a partir do modelo do decaimento do próton em neutro emitindo pósitron e neutrino, você consegue obter por simetria de cruzamento o mesmo tipo de processo, que é esse processo de espalhamento do antineutrino do elétron com o próton. Então, o que é feito? É esse fluxo grande de neutrinos, como a ação de choque de interação é baixa, tem que ter um fluxo enorme, acho que é 10 na 15 neutrinos por segundo, que entram num material, então, de detecção, que basicamente é água misturada com cloreto de cádmio, né? O cloreto de cádmio e cintiladores, tá? Na volta desse volume de água com cloreto de cádmio, você tem cintiladores para medir fótons, tá? Então, qual é o processo que ocorre aqui, tá? É o processo dos neutrinos do fluxo, na verdade, antineutrinos do elétron, que interagem com os prótons, né, do H2O, né, da água, né, e emitem pósitrons e nêutrons, né. Existem dois processos seguintes, né, depois da emissão do pósitron e do nêutron. Duas coisas acontecem. O pósitron aniquila imediatamente com os elétrons, né, dos átomos do material. E quando eles aniquilam, nos dão dois fótons, né? E também o nêutron é capturado, por isso que eles botam cádmio lá, né? O nêutron é capturado pelo núcleo de cádmio, vira cádmio excitado, e depois, quando esse cádmio se desexcita, ele emite também raios gama, tá? Com uma diferença, né, de delay aí entre a aniquilação do pósito-elétron e a desexcitação, né, decaimento gama do cádmio excitado, né? E aí esses sinais de fótons emitidos, né, nesses dois processos são medidos por um conjunto de cintiladores, tá? Então, como eu estava falando, né, aqui tem mais um detalhe, um pouquinho mais de informação, né, sobre o fluxo, né? 10 na 13 neutrinos, antineutrinos do elétron incidindo por centímetro quadrado por segundo naquele material de detecção, né, que é a água com cádmio, e o processo de medição é o processo de medição são os fótons, né, emitidos pela aniquilação de mais ou menos e pela desexcitação do cádmio. Tá? O que eles estão medindo, na verdade, aqui nesse experimento do Rines e Cole? Eles estão medindo, na verdade, o valor da seção de choque, né, antineutrino-próton, né, a partir dos eventos com fótons. Né? Obviamente, você compara essa medida experimental da seção de choque, né, número de eventos, né, com o número de eventos esperado pelo modelo de Fermi, né, pela teoria de Fermi, para o decaimento beta, que inclui o neutrino, né, no processo de emissão, né. Então, é basicamente isso que eles mediram, né, comparação da teoria de Fermi a, com a medida da seção de choque neutrino-próton, né, indiretamente a partir do número de eventos com fótons. Né. É interessante aqui, tem o telegrama, né, do Rines e do Cohen, mandando um telegrama para o Pauli, né, informando ele que eles finalmente detectaram, né, os neutrinos, né, comparando a seção de choque que concorda bem com o esperado, né, na teoria de Fermi, né. Então, eles mandaram esse telegrama para o Pauli naquele ano de 56. Os outros sabores de neutrinos aí já é mais para os anos 60, tá? O sabor muônico, ele vai aparecer só lá no meados dos anos 50, onde começam a aparecer processos no decaimento do mundo não observados, tá? Basicamente, a gente já, do ponto de vista da interação fraca nos anos 50, sabia que quando se sabia que o mundo decaía em elétron e um par de neutrinos, né? um neutrino e um antineutrino. Isso já era sabido, tá? Mas tinha um processo de decaimento do mundo, que é o eletromagnético, que não é observado, tá? O mundo decaindo em elétron mais um fóton, tá? O observado é só um mundo decaindo em pares de neutrino e antineutrino, claro, e com a emissão do elétron, tá? Essa existência ou não de decaimentos observáveis, isso é bem tradicional na física nuclear, né? Quando tem um decaimento que não se observa, a explicação tentativa muito comum é dizer que esse processo está violando alguma conservação de algum número quântico que não é conhecido ainda, tá? Ou uma propriedade física que não é conhecida ainda, tá? Então, esse processo de decaimento eletromagnético do mundo que não existe deve estar violando a conservação de algum número quântico. Tá? Então, para explicar esses processos que existem, não existem dois grupos, né?
O primeiro Mahmoud e o Konopinski em 53, depois o Schwinger em 57, né, conjecturam então a existência de um segundo neutrino, né, um segundo sabor de neutrino, além do eletrônico, né, que existe no decaimento beta, né, e deveria existir um outro tipo de neutrino associado aos decaimentos do mundo, né. E esses processos que existem, proibidos e não proibidos, né, estão associados com conservação ou não de um novo número quântico, que é o número quântico eletrônico associado a cada um desses sabores de neutrino, né? O eletrônico, que existe no decaimento beta, e o muônico, que existe no decaimento dos muons. Então, é suposto que esse número quântico leptônico é conservado, né, nos processos de aniquilação, processos de decaimento e de produção de neutrinos, né, onde os neutrinos estão envolvidos. Aqui, a princípio, só dois sabores, um sabor adicional colado, né, colado com o decaimento do mundo, por isso que a gente chama de neutrino do mundo. Né? Então, a convenção é que esse número quântico leptônico é mais um para cada um dos férmions da família, né, o elétron e o mundo, e o neutrino do elétron e o neutrino do mundo. Tá? E L, número leptônico, menos um para os antiférmions, né, o positron, o antimuon, o antineutrino do elétron e o antineutrino do mundo. Com essa conservação de número leptônico, que é conservado por sabor a sabor, esses processos aqui são completamente explicados. A não observação do decaimento do mundo em elétron e fóton é determinado pela não conservação, né? É um processo que não conserva número leptônico nem muônico, nem leptônico, né? Nem eletrônico, na verdade, né? Você tem um muon, né? Tem um lepton muon no estado inicial e não tem nenhum lepton associado ao sabor de muon no estado final. Você tem elétron, né, no estado final, mas não tem elétron ou sabor associado ao elétron, como neutrino ou antineutrino associado no estado inicial. Então, esses processos não observados têm a ver com processos que violam conservação de número quântico leptônico, né? Certo? E lembrando também que no decaimento do muon, a gente produz neutrinos, né? Na época não se sabia que esse neutrino era de outro sabor, né? Mas agora, como ele é emitido junto com um muon, esse neutrino do muon, esse neutrino que é emitido junto com o muon, deve ser do sabor muônico para eu ter conservação de número leptônico muônico nesse processo do decaimento do pion, porque no início tem um pion, que é um hadron, né? Não é lepton, então o sabor leptônico é zero, e no estado final tem que ter também sabor leptônico nulo, lembrando que o número quântico leptônico é aditivo, né? Então, na adição dos números quânticos leptônicos no estado final tem que dar zero também, né? Então, eu tenho um antimuon e um neutrino do muon, cancelando, né, os dois números quânticos associados ao número quântico leptônico muônico. Lembrando que eu tenho uma antipartícula, que é o muon mais, né? E uma partícula que é o neutrino do muon, né? Então, a hipótese, né, de conservação do número quântico novo, que é o número quântico leptônico, que lá a princípio era só de dois sabores na época, né, nos anos 50, nos responde a várias perguntas, né, sobre os processos de decaimento envolvendo o mundo. Né? Então, a princípio, do ponto de vista teórico, se sabia que esses mundos, esses neutrinos que são emitidos junto com o elétron aqui no decaimento do muon, um deles deve estar associado com o sabor eletrônico, né, para ver cancelamento do número eletrônico eletrônico. Então, esse par aqui, elétron-antineutrino, tem que ser antineutrino do elétron, vai ter cancelamento do número quântico leptônico eletrônico. E esse neutrino sozinho aqui tem que ser do muon, né? Lembra que eu tenho que ter conservação também do número quântico leptônico muônico nesse processo. Como eu tenho um muon no estado inicial, eu tenho que também ter um muon efetivamente no estado final, né? Então, esse neutrino aqui tem que ser neutrino do muon, né? Então, esses dois neutrinos têm sabores diferentes dependendo do muon. A descoberta experimental, ou seja, a evidência experimental do neutrino do muon, só foi feito 10 anos depois, em 62, né? No experimento famoso do Steinberg e do Lederman. Lederman é muito famoso na nossa área, né? É um Lederman, né? Como é que eles demonstraram a existência de um sabor específico, novo, de neutrinos, e também, indiretamente, a conservação de número leptônico, né? O que eles fizeram, basicamente, foi incidir, né, um fluxo de antineutrinos que vem do decaimento do pion menos, né? Certo? E incidido em prótons-alvo, né? Basicamente, gás de hidrogênio,
e medir o número de eventos que saíam. Tá? Os processos possíveis, né, seriam antineutrino com próton produzindo pósitrons, né, perdão, antimuons mais nêutrons, ou pósitrons mais nêutrons. Né? Então, seriam dois processos se a gente não envolvesse o processo de conservação de número quântico leptônico. Esses dois processos poderiam existir, né? Lembrando que o de baixo que viola a conservação de número leptônico muônico. Né? Eu tenho o número leptônico muônico -1 no início e 0 no final. Não tem nenhum cara do muon aqui do lado direito. Né? Aí foram medir o número de eventos, ou seja, o número de antimuons e pósitrons que eram produzidos. Né? O número de eventos foram 29 com produção de antimuons, ou seja, em processos que conservam o número quântico leptônico, né? Inclusive o sabor muônico, e 0 eventos para o processo que não conserva número quântico leptônico, tanto eletrônico quanto muônico. Né? Esse processo aqui embaixo viola dois números leptônicos, né? Tanto o eletrônico quanto o muônico. Né? Eu só tenho um num lado e só tenho elétron no outro. Os dois números eletrônicos estão sendo violados. Então, do ponto de vista experimental, né, a confirmação experimental só se deu no ano 62, né, com esse experimento do Lederman e colaboradores. Né. Então, aqui eu só estou mostrando uma esqueminha da conservação do número quântico, dos números quânticos leptônicos de todos os sabores, né, por exemplo, no processo de recaimento do mundo. Né. Os números quânticos leptônicos, que são aditivos, têm que ser conservados sabor a sabor no processo tanto de criação quanto de recaimento. Né. O neutrino do Tau, que é o último neutrino a ser detectado, só foi detectado nos anos 2000, certo? Já se sabia que deveria ter um neutrino do Tau por simetria, né? Porque em 185 foi descoberto o lepton Tau, né? E, obviamente, se sabia que para cada férmion carregado, lepton fundamental carregado, tem um neutrino, um férmion neutro, né, associado. Então, já se esperaria que deveria ser detectado um neutrino associado ao lepton Tau, né, com sabor tauônico, né. É uma conjectura, mas só foi medida em 2000 no Fermilab, né, essa colaboração Donuts, né. O número de eventos é baixo, só foram 4 eventos com neutrino do Tau na época, né. Basicamente, eles criam o neutrino do Tau num processo de espalhamento de prótons com um alvo, né, criam esses neutrinos e antineutrinos do Tau, tá? E usam esse feixe de neutrinos e antineutrinos do Tau para fazer um espalhamento desse fluxo com alvo, com produção de taus. Então, tem correlação dos neutrinos produzidos e o processo de uso do fluxo desses neutrinos com alvos produzindo lepton tau também. Tá? Esse é o esquema experimental do Fermilab para observação de neutrinos do Tau no ano 2000. É só para dar uma revisão histórica aí sobre os sabores, né, como é que foi introduzido a noção de sabor e por que ele foi introduzido, né, do ponto de vista físico. Né. Aqui eu só vou dar para vocês de onde a gente mede, né, de onde é que são as fontes dos neutrinos que a gente observa na Terra, né. Então aqui eu estou mostrando para vocês o fluxo, né, de neutrinos chegando à Terra, né, em termos da energia desses neutrinos, né, vocês conseguem ver que independente da fonte, sempre nós temos espectros, né, tem uma banda de energia associada aos neutrinos de cada fonte, tá? Os neutrinos de mais baixa energia e que tem um fluxo maior, né, chegando na Terra, são os neutrinos cosmológicos, tá? Os neutrinos cosmológicos basicamente são o análogo da radiação cósmica de fundo na forma de fótons, tá? Nós também temos neutrinos cósmicos de fundo, tá? Que mais ou menos se desacoplam na mesma época, um pouquinho depois lá do tempo de desacoplamento, né? Dos fótons, né? Acho que é 300 mil anos depois do Big Bang, né? Na CDM. Depois, o fluxo maior, depois dos cosmológicos, são os neutrinos solares, né? Que são produzidos nos processos de fusão, né? Dentro do Sol. Depois a gente vê neutrinos que vêm da emissão de supernovas, né? Então, quando você explode a supernova, você tem emissão de neutrinos, né? Obviamente, tem uma parte que vem dos reatores terrestres, né, feitos pelo homem, né? Controlados nos reatores. Uma grande parte do espectro chegando vem de neutrinos atmosféricos, que eu já vou comentar o que é. Basicamente, são neutrinos que são gerados pelo decaimento dos pions, né? A interação dos raios cósmicos com os núcleos da atmosfera. E os mais energéticos, mas, obviamente, com um fluxo minúsculo,
são os cosmogênicos, tá? O que são neutrinos cosmogênicos? Os neutrinos cosmogênicos são obtidos, né, são gerados a partir de raios cósmicos ultraenergéticos com os fótons da radiação cósmica de fundo, tá? Quando você interage fóton com próton, você tem fotoprodução de píons, tá? O decaimento desses píons, como a gente já conhece, né, vai gerar neutrinos, né, no processo de decaimento. E, obviamente, esses neutrinos são ultraenergéticos que vão partilhar quase toda a energia do raio cósmico pai no processo de fotoprodução, certo? Então, eles são bem raros, mas são os neutrinos que têm maior energia, né? Só são medidos, basicamente, acho que só o IceCube mediu neutrinos com essa energia aqui, tá? Só para vocês entenderem que os neutrinos, os fluxos de neutrinos que a gente obtém na Terra, certo? Eles seguem um fluxo que é dependente da energia. Então, nós conseguimos, dependendo da banda de energia, nós sabemos mais ou menos qual é que é a fonte, né, de emissão. A gente vai focar aqui no caso dos neutrinos solares, que estão da ordem de GeV, ou um pouquinho menos, né, e os neutrinos atmosféricos, que podem chegar até algumas centenas de GeVs, né, podemos chegar até um TeV, né, tem uma banda grande para neutrinos atmosféricos. Então, o que eu queria comentar com vocês são os dois problemas onde a oscilação de neutrino vai entrar como solução para esses problemas, né? O primeiro problema que já existe desde os anos 60, tá? É o problema dos neutrinos solares, tá? Nos processos de fusão solar, todos os tipos de processos, que é o processo PP, fusão de prótons, né? O ciclo do delírio, o PEP, o bóron e o CNO, que é o carbono, nitrogênio, todos os ciclos solares de fusão nuclear, né, tem em cada um desses processos emissão de neutrinos do elétron, tá? E esses neutrinos, claro, dependendo do tipo de processo, né, do tipo de cadeia que gerou esses neutrinos, vão ter uma banda específica de energia. Está aqui nessa figura, certo? Então, eu tenho o fluxo de neutrinos do elétron chegando na Terra na banda dos neutrinos que são advindos dos eventos solares, né? Ou seja, dos processos solares. A maior parte deles vem do primeiro ciclo, que é o ciclo próton-próton, né? Onde a gente vai fundir 4 hidrogênios para gerar hélio 4, né? E mais neutrinos e fótons, né? Basicamente é isso, né? O que aconteceu nos anos 60, nas primeiras medidas de fluxo de chegada aqui na Terra dos neutrinos advindos de fonte solar, né? Foi observado sempre um déficit do fluxo de neutrinos do elétron chegando. Você tinha um modelo padrão solar que prediz qual é que seria o fluxo, né? Usando o modelo padrão, né? Qual é que seria o fluxo chegando aqui na Terra desses neutrinos. Sistematicamente foi observado uma redução de 1/3 até 1/2, tá? 70% até 50% de redução, comparado com o modelo teórico do modelo padrão solar e o observado, tá? Esse déficit na observação de neutrinos solares aqui na Terra é chamado problema dos neutrinos solares, que não tem explicação teórica da época, em 60, né? Usando o modelo padrão solar. Isso em 60, mas sistematicamente, né? Outros experimentos mediram sempre esse tipo de déficit. O primeiro experimento que mediu esse déficit foi o experimento de Homestake, né? Que usa minas e um processo específico para detectar esse sabor eletrônico, esse fluxo desse sabor, né, de neutrinos eletrônicos, né? E depois, posteriormente, foi usando outras técnicas e também a método de detecção, né? Ou seja, que tipo de experimento a gente vai utilizar para medir fluxo de neutrinos solares. 2 deles super importantes são o CAMIOCA, né, o Observatório CAMIOCA, e depois o SNOW, né, o Sudbury, no Canadá, né? O SNOW, como eu estava mostrando na capa da minha apresentação, né, um dos caras que ganhou o Prêmio Nobel de 2015 era o chefe experimental do experimento SNOW, que foi um experimento, né, de maior precisão, né, sobre os fluxos dos neutrinos solares, né, aqui na Terra. O experimento SNOW ele é super importante porque, além do fluxo, ele conseguia medir diferentes sabores dos fluxos. Ele conseguia medir o fluxo de neutrinos do elétron e fluxo de neutrinos de muon chegando, enquanto os experimentos mais antigos só detectavam os neutrinos do elétron, né? Só um tipo de sabor.
O SNOW não, ele é capaz de determinar as sabores de chegada dos diferentes neutrinos advindos da região solar, né, de emissão solar. Né. Em 2002, né, o Davis e o Koshita, né, ganharam o prêmio Nobel sobre a parte experimental desses experimentos de neutrinos solares, né, no prêmio Nobel de 2002, né. Aqui é só um resumo dos diferentes experimentos, né, distribuídos temporalmente, né, para diferentes métodos, né. Os fluxos medidos diferentes, desde o mais antigo, que é o Homestake, né, até o Super Kamiokande, todos eles têm um fluxo que se observa a supressão relativo ao modelo padrão solar. Né? Então, essa última coluna é os dados experimentais sobre a predição do modelo padrão solar. Né? Sempre tem redução de fator grande, de 30%, né? 0,3%, 1/3, até 1,5%, sistematicamente. Né? Isso, então, constitui o problema dos neutrinos solares, que não tinha explicação até os anos 60. Tá? Eu só aqui só dando um detalhe do experimento SNOW, né, que é o experimento mais preciso, né, da medida dos fluxos dos neutrinos solares. Né. Então, no Canadá, esse experimento usa o método de detecção Lucy-Cherenkov, né, ele usa os processos de detecção de neutrinos. Os neutrinos vão interagir com esse meio, né, que é basicamente água pesada, vão gerar leptons carregados, e esses leptons carregados têm velocidade maior que a velocidade da luz neste meio, né? E aí emite luz Cherenkov e você consegue ver com grande precisão qual é que é a direção de chegada desses neutrinos que geraram aquele processo, né? Aquele processo de espalhamento, né? Então aqui só tem uma representação pictórica do que eles observam, né? No elemento fiducial de medida, os processos diferentes de interação dos neutrinos com o meio, né? E eles são capazes de, então, saber corretamente qual é a direção de chegada desses neutrinos solares, né? Por efeito Cherenkov, né? Os leptons carregados gerados na interação desses neutrinos com a água pesada aqui. O Arthur McDonald, né? Ele era o chefe experimental do SNOW quando foi dado o prêmio Nobel em 2015. Lembrando que o prêmio Nobel é experimental, não é teórico, né? Aí, bom, fechei com vocês a questão dos neutrinos solares. Então, os neutrinos solares é um problema de fluxo, né? De chegada de neutrinos e elétrons do Sol, que não é explicado. Fator 1/3 até 1,5, tá? Um outro problema, que é o problema dos neutrinos atmosféricos, tá? Aí tem relativo ao neutrino do mundo, né? Então, o que são neutrinos atmosféricos? Deixa eu mostrar aqui o que está acontecendo. Né? A gente tem raios cósmicos, né, que são prótons ou núcleos leves que vêm como o nome está dizendo, né, fora da Terra, né, altamente energéticos, então prótons com alta energia. Esses prótons, então, vão interagir com os núcleos do topo da atmosfera, que é o oxigênio e nitrogênio, né, e quando eles interagem com esse núcleo, então eu vou ter um espalhamento próton-núcleo, né, no espalhamento próton-núcleo, próton-próton, próton-neutro, eu vou gerar pions, e nesses pions, né, gerados, né, no processo de interação do raio cósmico com os núcleos da atmosfera, esses pions, a gente já sabe, né, decaem em muons e neutrinos do muon, né? Então, e lembrando que o muon também decai, primeiro, então, tem o pion decaindo em muon e neutrino do muon, e o muon, por sua vez, decai em elétrons, neutrino do elétron e neutrino do muon também. Então, aqui, quando eu coloco um detector aqui embaixo na Terra, né, a gente vai medir todos os neutrinos na banda do atmosférico, né, no espectro do atmosférico, que são uma mistureba de neutrinos do muon e neutrinos do elétron, que advém desses processos de decaimento, tanto do pion, inicialmente, quanto do muon, que é resultado do decaimento do pion. Os experimentais, então, têm experimentos desde o final dos anos 60, né, que medem esses fluxos tanto de neutrinos do muon quanto neutrinos do elétron atmosféricos, né, aqui na Terra, certo? Com alta precisão, começando com os experimentos primeiros e depois os primeiros experimentos de neutrinos atmosféricos dos anos 65, tá? Na Índia, e depois tem outros experimentos mais precisos já pro meados dos anos 70, tá? Lembrando que as taxas de decaimento, os breaching ratios, né, as razões de decaimento
do pion em muons e neutrinos, e do muon em elétron, em neutrino do muon e antineutrino do elétron, são quase 100%. Então, o modelo teórico de decaimento daquela cascata hadrônica, que esse é o que os experimentais chamam, né? Neutrinos atmosféricos advindos da cascata hadrônica, né? Lá de cima, do decaimento dos pions, né? É bem entendido, né? Não tem nenhum problema de como se dá aquele processo de cascata de decaimento, né? Então, o que a gente espera do ponto de vista teórico, né, é que para cada neutrino de elétron que a gente medir, né, que é esse antineutrino do elétron resultante do decaimento do muon, a gente tem 2 neutrinos do muon sendo observados junto, né? Certo? Para cada neutrino do elétron, eu deveria observar 2 neutrinos do muon, certo? Um neutrino do muon que veio do decaimento do pion e outro do decaimento do próprio muon, né? Então, a razão experimental do fluxo de neutrino do elétron por neutrino de muons deveria ser um meio, né? Um neutrino do elétron para um evento de neutrino do elétron para cada 2 de neutrino de muon, tá? Só que o que é medido experimentalmente é anômalo, tá? Aqui eu tenho a razão da teoria, dos dados dividido pela teoria desta razão, né, de sabores, neutrino do elétron e neutrino do muon. A predição seria um meio, né? Aí você consegue ver aqui que eu tenho a razão dado experimento para essa razão teórica aqui é de 0,6. Isso significa que a gente mede menos neutrino do muon chegando na atmosfera, resultantes dos neutrinos atmosféricos, né, na Terra, comparado com o esperado no modelo padrão, né, certo? Então, eu esperaria que a razão desse 1 experimentalmente, mas ela dá 0,6. Então, eu tenho uma supressão de 40%, comparando o dado com a teoria, né? Isso é medido sistematicamente, tá? Aqui nessa figura eu mostro vários tipos de experimentos, né? Desde o Cavalcante até o Super Cavalcante, com diferentes técnicas, medindo esses fluxos, né? A razão dado a teoria, né? Monte Carlo, né? Você consegue ver que a gente sempre tem uma supressão, né? Na maior parte dos experimentos a gente enxerga supressão, a menos de alguns experimentos anômalos aqui, né? Que ainda até são consistentes, né? Tem 3 deles, que é o Fresno e o Sex, são ainda dentro da barra de erro, ainda consistente com 1, né? Mas a maior parte dos experimentos, principalmente os mais precisos e mais recentes, que são o Super K, né? Super Cavalcante, todos eles têm supressão da ordem de 0,6, né? Sistematicamente. Essa supressão de neutrinos de muon chegando na Terra é o famoso problema dos neutrinos atmosféricos, tá? Então, é um déficit de neutrinos de muons chegando aqui, tá? Muito bem, aqui eu estou dando um detalhe do Super K, né, daqueles médios processos em neutrinos atmosféricos. A novidade do Super K, do Super Cavalcante, é que ele é capaz de medir neutrinos atmosféricos vindo tanto de cima do detector quanto atravessando a Terra, tá? Lembrando que os neutrinos atmosféricos são gerados, né, lá no topo da atmosfera, né, nos processos de decaimento, né? E o Super Cavalcante, ele é um underground experiment, né? Ele é dentro de um túnel, né? Então, ele é capaz de medir direção de chegada desses neutrinos, tanto de muon quanto eletrônico, vindo de cima, né, na parte do hemisfério superior do experimento, e também vindo do hemisfério inferior do experimento. Lembrando que os neutrinos atmosféricos que vêm do parte inferior, tá? Eles atravessam toda a crosta terrestre até chegar, e é o núcleo, né? Até chegar no detector, tá? Eles chamam esses neutrinos que chegam de cima, né? De cima do detector, né? De upward neutrinos, né? E os de baixo têm nomes específicos. Vou mostrar aqui o Super Cavalcante é capaz de enxergar onde está ocorrendo a supressão, tá? Então, aqui é um dado do Super Cavalcante relativo à direção de chegada dos neutrinos, tá? Especificamente aqui os neutrinos do muon, tá? Neutrino de muon. As flechinhas aqui são as direções de chegada, ou seja, os que estão vindo de baixo do detector, né? Os horizontalmente produzidos, né? Medidos advindos da direção horizontal, e os vindos de cima do detector, tá? Então, os que vêm de baixo, que são os upward going neutrinos, né? Eles atravessam a Terra, e os downward going neutrinos são os que vêm de cima sem atravessar a Terra. Se vocês vejam aqui os dados experimentais,
Em verde é a predição com oscilação de neutrinos, mas o que nos interessa aqui é um em azul, tá? A predição do modelo padrão sem oscilação de neutrinos é assim em azul. O que a gente vê? Existe realmente supressão de neutrinos, de muons, no caso de neutrinos atmosféricos, mas a supressão, na verdade, está vindo só dos neutrinos que vêm debaixo da Terra, tá? Aqueles os upward, ou seja, são esses que viajam um tempo maior, uma distância maior para chegar no detector. A supressão existe, é grande, mas ela é maior quanto maior a distância de viagem do neutrino atmosférico produzido. Então, o Super Kamiokande é super importante porque ele é capaz, além de separar os sabores, né, ele consegue identificar de onde está vindo a supressão. É uma supressão nos muons, mas é a supressão dos muons que viajam maiores distâncias, né? Que são esses muons atmosféricos que vêm lá de baixo, né? Temos um muon atmosférico que vem debaixo do detector e atravessam toda a Terra, como a gente mostrou ali, né? Então, o experimento Super K é super importante na determinação das medidas de alta precisão dos problemas dos atmosféricos, né? Como eu estava comentando para vocês, o Kajita, né, que é o Japa, esse aqui, ganhou o Prêmio Nobel em 2015 porque ele era o chefe experimental do experimento Super Kamiokande na época, né? Esses, esses tipos de experimento também conseguem medir, como eu falei para vocês, aquela banda de neutrinos emitidos em supernovas, né? O Kamiokande, que era o antecessor do Super Kamiokande, mediu em 87 aquela emissão famosa, né, da supernova 1987A, né? Foi capaz de fazer a medida naquele tempo. Bom, como é que se explica do ponto de vista teórico essas supressões, tanto os neutrinos atmosféricos quanto os neutrinos solares, tá? A proposta teórica de como é que se compatibiliza essa supressão, né, inicialmente com o neutrino solar, advém do Pontecorvo, tá? Então, meio dos anos 50, 1957, por aí, tá? O Pontecorvo propôs que o neutrino e o antineutrino poderiam oscilar, ou seja, numa viagem de um feixe de neutrino, ele poderia se transformar, né, oscilar, né, em outro sabor. No caso, inicialmente não era outro sabor. A proposta original do Pontecorvo em 57 era a oscilação, ou seja, a transição entre neutrino e antineutrino. Na verdade, ele trocava de partícula por antipartícula, certo? Depois, posteriormente, já nos início dos anos 60, 60 e poucos, aí, o próprio Pontecorvo identificou que o fenômeno da oscilação, ou seja, mudança de sabor, mudança do feixe de neutrinos com a viagem, poderia ser utilizada para descrever, para explicar o problema dos neutrinos solares, né? Aquela supressão de neutrinos do elétron, tá? E ele vai fazer isso num paper de 68, tá? Ele vai propor um paper sozinho de 68 que a oscilação, ou seja, a conversão de neutrinos do elétron em neutrinos do mundo na viagem lá do Sol até a detecção na Terra se dá e ele é capaz de calcular quanto é que é a probabilidade de oscilação, ou seja, a probabilidade de conversão, enquanto o neutrino solar viaja essa distância, né? E é capaz de explicar os fluxos, né? Os fluxos medidos, tá? A predição para o fluxo vai ser feita num paper de 68 do Pontecorvo e do Gribov, tá? O Gribov é muito famoso na nossa área em altas energias, tá? Então, a ideia a ideia final, na verdade, né, do Pontecorvo é esta, né? Num processo fraco, onde um neutrino de um determinado sabor é produzido, né, durante a viagem da produção até a detecção, isso aqui pode ser grande ou pequeno, essa viagem, né? Os neutrinos basicamente são ultra-relativísticos, né? O sabor de neutrino, o estado de neutrino em um determinado sabor, ele existe como uma superposição de estados de massa, né? Que são os neutrinos físicos, que a gente chama. Tem massa e energia definida, tá? Então, na proposição do Pontecorvo, os estados de sabor, na verdade, viajam como uma superposição dos estados de massa, tá? O fato que os estados de sabor são escritos como uma superposição quântica de autoestados de massa faz com que eu possa ter mudança do sabor, né, do estado de sabor do neutrino durante uma viagem até ele ser detectado novamente, onde a gente vai colapsar, né, a função de onda
daquele sabor de neutrino, tá? Essa é a ideia, basicamente, do Pontecorvo, tá? É a, produzir uma conversão do sabor durante uma viagem, é, é, supondo que o estado de sabor é uma superposição de autoestados de massa, que são os autoestados do hamiltoniano livre, de Dirac, né? Que tem massa definida e tem energia definida. Né? Obviamente, a gente pode calcular todos os detalhes dessa oscilação, é chamada oscilação de neutrino, porque a probabilidade de conversão na viagem, por exemplo, de um sabor ou outro, tem forma oscilatória, é seno quadrado do ângulo de mistura, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Isso que é chamado oscilação. Esse fenômeno não é novo, tá? Isso existe em mecânica quântica, já é sabido isso já desde os anos 40 por aí. O Pontecorvo está usando essa ideia para conseguir descrever a supressão de neutrinos do elétron. Então, do ponto de vista do Pontecorvo, a supressão de neutrinos do elétron solar tem a ver com conversão de neutrinos do elétron em neutrinos do mundo, ou, né, isso aí que eram conhecidos da época, né, durante a viagem, né? Durante a viagem Terra-Sol, né? Certo? Basicamente é isso que ele utiliza. Então, aqui eu estava conversando com vocês, depois eu vou analisar de volta, né, a escrita dos estados de sabor em termos dos estados de massa, né? Claro que a conexão entre essas duas autobases, né, a autobase de sabor fraco e a autobase de massa, estão relacionadas por uma matriz unitária, né? Que é a matriz de Pontecorvo, Maki, Nakagawa, Sakata, né? Que a gente vai mostrar já nas próximas aulas. Tá? Então, existe uma matriz de mistura, que nada mais é que uma matriz unitária, né? Que faz a transformação entre essas duas autobases, né? A autobase de sabor e a autobase de massa, né? Certo? O fenômeno de oscilação de neutrinos proposto pelo Pontecorvo descreve ao mesmo tempo, resolve ao mesmo tempo, tanto a produção de supressão nos neutrinos solares, também nos neutrinos atmosféricos também, né? Nos neutrinos atmosféricos, a oscilação ela vai funcionar para a conversão daqueles muons, né? Durante a viagem do topo da atmosfera até o detector, né? Lembrando que no Super Kamiokande é super importante, porque a gente consegue determinar as diferentes distâncias de viagem, né, do neutrino do mundo atmosférico de cima e de baixo do detector, como eu mostrei, né? E, no caso, aqui a oscilação está dando a explicação de como é que eu converto o neutrino do mundo em outro sabor, né? Pode ser neutrino do tal ou pode ser neutrino do elétron, né? Então, ele consegue também nos dar a probabilidade de oscilação desse neutrino de um em outro sabor, e isso vai dar a supressão observada, né? Inclusive, com a dependência na direção, ou seja, de onde está vindo esse neutrino do mundo que foi suprimido, né? Certo? Claro que nas outras aulas a gente vai estudar em detalhes qual é, que é a dependência da probabilidade de conversão, né? Eu vou derivar isso na aula de hoje, eu já estou um pouco atrasado, tá? Mas, basicamente, o que a gente vai mostrar é que a probabilidade de transição vai depender do ângulo de mistura, certo? Que é o único parâmetro que a gente vai usar no caso de dois sabores para mistura de sabores, né? As misturas dos estados, né? E, claro, a diferença de massa, né, dos estados de massa, a distância viajada pelo neutrino desde a criação até a detecção e a energia desses neutrinos, né? Basicamente é isso. A gente consegue determinar corretamente todas essas quantidades, essas probabilidades de conversão. E como eu estava comentando para vocês, o fenômeno de oscilação de neutrinos resolve os dois problemas simultaneamente, né? O dos neutrinos solares e os neutrinos atmosféricos ao mesmo tempo, para fazer fits globais dos parâmetros, né? Depois a gente vai analisar mais em detalhe. Hoje essas transparências eram mais para localizar vocês por que a gente necessita e onde foi proposto, né, o fenômeno de oscilação de neutrinos. E devido ao Pontecorvo, justamente para explicar a supressão de neutrinos elétrons, no caso dos problemas de neutrinos solares, né? Obviamente é uma maneira de... Não é a única, tá? É a padrão na literatura, mas existem outros processos que explicam as mesmas supressões sem fazer uso de oscilação. A oscilação é a explicação estándar na literatura. Bom, com isso eu encerro esta apresentação e vamos para a aula em si. Vou atormentar vocês hoje na aula, né? Vamos para a aula em si, que é
a questão de como é que a gente calcula, né, sistematiza, do ponto de vista formal, né, esse fenômeno de oscilação. Né? Então, daqui para a minha transparência, vamos fazer a parte teórica, né? Então, comentando com vocês, né, o fenômeno da oscilação foi proposto, então, pelo Pontecorvo em 68, né, oscilação de sabor, tá? O Pontecorvo já tinha proposto oscilação, ou seja, conversão de neutrino em antineutrino já no final dos anos 50, 57. Depois ele vai fazer extensão desse tipo de processo de conversão para sabores, tá? De eletrônico para muônico. E vai aplicar isso explicitamente para o problema dos neutrinos atmosféricos nesse paper de 69, tá? Junto com o Gribov, o paper do Pontecorvo Gribov de 69, onde eles explicam a supressão do problema de neutrinos solares com o fenômeno de oscilação. E basicamente é o que está padrão na literatura, né? Para as supressões dos fluxos, né? Como eu estava comentando para vocês, a ideia do Pontecorvo é o seguinte, né? Tem dois autoestados, né? Tem autoestados de sabor, que são os autoestados que a gente mede, né? Os estados de neutrinos que a gente mede na interação fraca, né? Vezes o processo de criação e decaimentos, né? Ou seja, com interação com os bósons de Gauge, né? E a gente vai ter um outro conjunto de autoestados, que são os autoestados de massa, que são os autoestados do Hamiltoniano livre, tá? Os autoestados do Hamiltoniano livre, né? Tem massa definida, né? E energia definida. São os autoestados desse hamiltoniano aqui livre. Tá? Obviamente, como são autoestados hamiltoniano livre, as funções de onda desses autoestados do hamiltoniano livre são representadas por ondas planas. Né? Então, a parte temporal é representada por ondas planas, onde lá nessa onda plana a gente tem a dependência da energia desses autoestados de massa, né? Esses autoestados de massa eu vou rotular, nós rotulamos por Mi1, Mi2, Mi3, né? Neutrino 1, 2, 3 de massa, né? E os de sabor, claro, com os sabores, né, os flavors deles específicos, que só são identificados, né, vão ser medidos nos casos da interação com os bósons de Gauge, né, ou seja, os processos de criação e a observação, né, desses neutrinos. Né. Como eu estava comentando ali com vocês, num processo fraco, né, por exemplo, aqui no decaimento do W, né, W+, né, na produção de um pósitron, um neutrino do elétron, né, por conservação do conjunto eletrônico, né, enquanto esse neutrino do elétron ele viaja, né, até ser detectado por um processo de interação com o meio, e esse processo vai envolver então a interação fraca, né, ele viaja com uma superposição dos autoestados de massa, o Mi1, 2 e 3, superposição quântica, como a gente sabe em mecânica quântica, né, uma soma coerente, né, linear, certo? Claro que as probabilidades de transição aqui, os vértices, né, vão ser proporcionais à mistura, né, desse sabor com o determinado autoestado, né, correspondente à massa, né, o eletrônico com 1, com 2 ou com 3. Né. Aqui eu tenho a representação matricial, então, dos dois autoestados, né, os autoestados de sabor e os autoestados de massa, né, esses dois autoestados estão relacionados por uma matriz, que é chamada matriz de mistura, né, que é uma matriz unitária, né, cujos elementos a gente pode determinar por ponto de vista experimental. A gente vai modelar a matriz de mistura 3D, né, no caso de 3 sabores, na aula que vem. Na aula de hoje eu vou fazer um caso particular só de 2 sabores, que fica mais simples a modelagem da matriz de mistura, né? A matriz de mistura vai ser uma matriz que vai transformar uma autobase na outra, né? Mecânica quântica. Basicamente, a gente observa o fenômeno de oscilação de neutrinos de sabor, né? O sabor dos neutrinos, porque o hamiltoniano relativo ao hamiltoniano de sabor, né? Ele não é diagonal, né? Na autobase. Basicamente é isso, por isso que a gente vê o fenômeno de oscilação. Bom, a função de onda, né, ou estado dos neutrinos, né? De sabor, né? Que eu vou chamar de cat psi, né?
são, como eu disse para vocês, a superposição dos estados de massa, né, N1, N1, N2, N3, e os pesos, né, os coeficientes dessa superposição são justamente os elementos, né, da matriz aqui de mistura. Por que a gente vê a oscilação? Se as massas desses autoestados de massa, né, dos estados físicos, né, neutrinos físicos, né, tiverem massas distintas, né, ou seja, elas não forem as mesmas, né, isso vai gerar, tá, uma diferença de fase, tá, entre as diferentes componentes, como eu mostrei ali, da função de onda do estado de sabor, né, e isso vai automaticamente gerar o fenômeno da oscilação de neutrinos, como a gente já vai mostrar no caso de dois sabores. Então, o fenômeno de oscilação vai aparecer quando as massas dos autoestados de massa são distintas, tá? Vai gerar uma fase, e essa fase vai ser utilizada para calcular a probabilidade de transição ou de conversão, né, de um sabor ou outro. Né? Então, aqui eu só estou mostrando os vértices, né, onde a gente tem, por exemplo, aqui no decaimento do W+, a gente tem a produção de um lepton carregado, né, um antilepton, né, de sabor alfa, e nós temos a emissão de um neutrino, né, um neutrino de sabor de estado físico de massa K, tá, onde o K vai de 1 até 3, e os alfas são os sabores, são os elétron, e tal, né. Aqui o vértice, né, para cada acoplamento do bóson com o alto estado de massa envolve, claro, o elemento de matriz, né, associado àquela conversão, né, daquele sabor num determinado alto estado de massa, né, o elemento de matriz alfa-K associado. E, claro, o acoplamento fraco usual, né, GW, ASGS. Né. Aqui eu tenho outro processo, né, o decaimento do W, né, onde a gente gera um lepton e um antineutrino, né, aqui com alto estado de massa K também, né, como é que fica a questão do vértice, né, se a gente for calcular em termos dos altos estados de massa, o processo de interação, né. Eu vou fazer agora aqui com vocês a questão simplificada, que é a conversão só de dois sabores, tá? Então, vou assumir que só existe, que era o que existia nos anos 60, né? Onde o Pontecorvo e o Gribov propuseram a solução do problema solar, né? Só tem dois sabores, tá? De neutrino do elétron e do muon, e só dois autoestados físicos de massa, o N1 e o N2. É claro que a matriz unitária agora é uma matriz 2 por 2, né? Então, eu vou fazer o cálculo da probabilidade de conversão ou destilação e de sobrevivência para o caso de dois sabores, né? Então, basicamente, aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, qual é que é a evolução temporal dos autoestados de massa, como eles são autoestados do hamiltoniano livre, né, então partícula livre, a dependência temporal desses autoestados de massa é bem tranquila, né, os vetores de estado, a sua dependência temporal, sua evolução temporal, né, basicamente é a evolução temporal de onda plana, né, representando estados livres, né, onde aqui eu só estou fazendo uma compactação do argumento da onda plana, né, então aqui a gente tem escalar momento, trimomento com a posição, menos a energia desse estado N1, né, vezes o tempo, e para o estado N2 de massa, a gente tem o momento associado com ele, o trimomento associado com ele, e a energia. Vejam bem aqui, para os estados de massa, né, N1 e N2, eu tenho momentos, P1, P2, e energias P2 e 1 conhecidas, tá? A gente conhece as energias desses altos estados de massa e os seus momentos, tá? Eu só estou compactando aqui a notação, né? Usando o argumento ali junto com a exponencial como sendo o produto escalar dos quadrivetores, né? Quadrivetor momento com a quadriposição, né? Produto escalar Px. Então, eu estou fazendo o produto escalar P1x e P2x é o produto escalar dos quadrimomentos, né? O quadrimomento com as quadricoordenadas, né? Da partícula, no caso, os neutrinos de massa. Né? Bom, como é que eu construo a matriz de mistura da maneira mais simples possível, né? Que conecta os dois, que é unitário, que conecta os dois autoestados, né? De sabor e de massa, né? Bom, a matriz de mistura que é unitária, né? E que é real, a mais simples possível, né? É uma matriz de rotação, tá? Então, eu vou construir uma matriz real, onde o único parâmetro aqui seria um ângulo de rotação, né?
que vai ser o nosso ângulo de mistura, é o θ, né? Então, eu vou ter uma matriz real, 2 por 2, que está associada a uma matriz de rotação bem conhecida nossa de mecânica clássica, né? Então, a relação entre os dois autoestados pode ser pensada como uma rotação, né, nesses estados de neutrino. Bom, então a gente já tem a matriz que vai fazer a conversão do autoestado em outro, né? Tá? Sabor com o de massa, né? Certo? Bom, se a gente quiser escrever, então, a autofunção dos estados de sabor, né? Por exemplo, em t igual a zero, eu admito que eu considero que o sabor de neutrino gerado na produção do sabor de neutrino é eletrônico. Então, em tempo igual a zero, vou supor que o meu estado de sabor é o neutrino eletrônico. E eu posso escrever, como a gente mostrou antes, né? O sabor de neutrino eletrônico com uma superposição dos autoestados de massa Mi1 e Mi2, no caso de dois sabores, né? Então, aqui eu tenho a superposição dos autoestados Mi1 e Mi2, onde os coeficientes dessa superposição são os elementos aqui da matriz, né? De mistura, né? Certo? Onde o ângulo θ é o ângulo de mistura, tá? E está associado com o ângulo de rotação real. Então, aqui eu estou escrevendo o estado de sabor eletrônico, T igual a zero, em termos dos autoestados de massa, certo? Usando a matriz de rotação ou de mistura, certo? Se eu quiser obter qual é a evolução temporal dos autoestados de sabor, começando em T igual a zero, estando no estado eletrônico, né? Bom, a evolução temporal desse autoestado de sabor vai estar associada com a evolução temporal dos autoestados de massa, que é trivial, né? Os autoestados de massa são representados, né, por ondas planas, né? E a evolução temporal é trivial, como a gente mostrou agora em cima aqui, né? A evolução temporal desses vetores de estado associados aos autoestados de massa 1 e 2, a evolução temporal depende das energias desses estados, né? Energia 1, energia 2, o neutrino com massa M1, neutrino físico com massa M2, com essas duas energias. Então, o que eu estou fazendo aqui, basicamente, é fazendo a evolução temporal do alto estado de massa, que inicialmente em T igual a zero estava no neutrino eletrônico, certo? E aí agora eu vou fazer a evolução temporal dele. A evolução temporal vai vir, né, da evolução temporal na superposição aqui linear, né, vai vir da superposição, da evolução temporal dos autoestados de massa, como eu tinha falado, né? Está na forma compacta aqui no produto escalar, T escalar é x, né? Bom, viajamos um tempo, então isso aqui descreve a função de onda do neutrino de sabor em termos do tempo e da posição, né? Explicitamente, certo? Claro que aqui tem informação do ângulo de mistura na forma do cosseno seno de θ. Bom, aí esse neutrino viajou, inicialmente ele estava com um estado de neutrino eletrônico em T igual a zero, certo? Depois de um tempo T, ele é detectado no processo fraco de novo, certo? E claro, eu vou medir ele num determinado sabor, certo? Num processo fraco. Os bósons de Gauge acoplam com os autoestados de sabor, e não os de massa, certo? Então, depois de uma viagem, esse estado de sabor, um tempo T em uma distância x, né, na direção de voo, né, do neutrino, vai ter função de onda, né, o estado representado por esse cat, né, o psi de LT, ou seja, distância viajada a partir do T igual a zero, L maiúsculo, e tempo transcorrido na viagem T na direção de voo. Tá? Vou calcular quanto é que essa função de onda evoluída, né, para o alto estado de sabor. Né? Obviamente, aqui a informação da distância do tempo vai ser colocada lá na onda plana, né? Na dependência espacial e temporal da onda plana, representando a evolução temporal dos autoestados de massa, né? Basicamente, certo? Obviamente, então, ela vai entrar naquelas fases, né? Nessas fases que estão aqui, certo? A evolução a partir do tempo do L, da distância percorrida, vai estar nas fases, tá? Então, quando eu substituo x igual a L e tempo igual a t grande, né, que é o tempo transcorrido, eu vou ter fases ali, né, a φ1, né, que tem a ver com o produto escalar quadrimomento P1x, ou seja, tem a ver com a energia do alto estado de massa 1, né, e com o momento do alto estado de massa 1. O φ2, que é a outra fase que vai aparecer, né, vai ser proporcional, então, vai depender da energia do alto estado de massa 2 e do momento do alto estado de massa P2, né, naquele momento. Desta forma, né? E, claro, a tendência no tempo e no espaço de viagem, né, do neutrino de sabor, né? Certo? Lembrando que eu posso sempre escrever
os autoestados de... A gente pode fazer conversão de uma base na outra, né? Usando a matriz unitária, né? Então, eu posso ainda, como um passo final, reescrever os autoestados de massa em termos dos autoestados de sabor aqui na minha superposição coerente, né? Eu faço isso usando a matriz conjugada hermitiana, né? Então, eu consigo conectar os autoestados de massa com os autoestados de sabor através da matriz Udegger, né? A conjugada hermitiana da matriz de transformação original, né? A U, que eu acabei de mostrar, que é uma matriz de rotação, né? Basicamente, eu tenho só troca na parte não diagonal, né? Da matriz de rotação, se vocês compararem neste caso aqui, né? Da U, né? Essa é a U, né? Com a Udegger, a única coisa que vai mudar, claro, é o sinal aqui no termo não diagonal, né? Então, eu posso reescrever os autoestados de massa na superposição pelos próprios autoestados de sabor, né? Estamos fazendo isso aqui explicitamente. Então, o Ni1, né? O Ni1 pode ser escrito como uma superposição dos sabores de elétron e muon, né? Claro, multiplicado pelos coeficientes, né? Então, tem a ver com os elementos da matriz Udegger, né? E também o Ni2 vai ser escrito, né? Vai ser escrito em termos do neutrino do elétron, dos sabores, né? De neutrino do elétron do muon também, certo? E as fases que já estão ali, que vai depender do tempo e da distância viajada, né? Tudo bem. Bom, agora aqui brincadeirinhas, né? O que eu consegui fazer aqui? Estou escrevendo, então, a evolução temporal do autoestado de sabor, né? A partir de t igual a zero, supondo que ele iniciou com um neutrino de sabor eletrônico. E vamos ver que sabor ele vai ter depois de viajar uma distância L associada a um tempo t grande, né? De viagem ao longo da sua trajetória, né? Do neutrino. Então, o que eu estou fazendo basicamente aqui, eu estou agrupando, né, os fatores, né, os coeficientes proporcionais que acompanham, né, o sabor de neutrino eletrônico e os coeficientes que acompanham o sabor de neutrino muônico, né. Obviamente, vocês conseguem ver que tem fases aqui, né, as fases vão entrar na jogada, né. Então, a gente agrupa todo mundo que acompanha o neutrino eletrônico, o neutrino muônico, seus estados, né, de sabor, né. Uh, aqui eu ainda posso trocar um sinal, por exemplo, aqui eu tenho, acompanhando as funções periódicas, senos e cossenos, né, a gente tem as duas fases, né, F1, F2, as duas constantes de fase, né, F1 e F2, eu posso fatorar nesses dois termos uma fase E na menos F1, do ponto de vista de vetor de estado, né, o vetor de estado, a fase, né, uma fase, né, complexa não altera os resultados físicos, tá? Então, essa fase que eu fatorei aqui não vai ter efeito físico nenhum, tá? Então, eu posso considerar que o vetor de estado, né, que representa o estado de sabor depois da viagem L, de distância L, é dado por esse vetor aqui, né, para essa superposição aqui, né, de sabores eletrônicos e muônicos, né? E, claro, quando eu faço a fatoração da fase E na menos φ1, né, obviamente eu tenho uma combinação de fases, né, nos termos que estão acompanhando o seno quadrado, né, e esse termo de cosseno vezes seno, tá? Que estão aqui, tá? A diferença das fases, né, eu estou chamando de delta φ1, delta φ12, tá? É basicamente a diferença entre a fase φ1 com a φ2, tá? Lembrando que a fase φ1 menos φ2 envolve, então, a diferença das energias das energias dos dois autoestados de massa, né, I1 e 2, e os seus dois trimomentos, né, módulo P1 e P2. Então, a diferença de fase tem a ver com a diferença dos estados de energia, dos estados de massa, né, que tem massa definida, e dos seus momentos, né, justamente, claro, o tempo transcorrido viajando uma distância L maiúscula. Né? Então, eu consigo mostrar a evolução, né, do estado de sabor na viagem, né, começando com neutrino eletrônico, como função do tempo percorrido e da distância. Claro que ainda vou ter que trabalhar um pouquinho aqui com essas diferenças de energia e momentos, tá? Vocês conseguem ver que se a diferença de fase, né, o delta φ12 for zero, né, se o delta φ for zero, isso significa que a gente, obviamente, se o delta φ for zero, a gente tem a supressão do estado de neutrino do mundo, e basicamente é um estado puro neutrino eletrônico, né? O estado que eu vou observar na medição depois da viagem vai ser um estado
de neutrino do elétron puro, né? No caso, se a diferença de fase for zero. Se a diferença de fase for não nula, obviamente eu tenho uma superposição de sabores aqui, com, as, com, com diferentes coeficientes de peso, né? Explicitamente. Então, eu só vou ter oscilação de sabor desde que a diferença de fase, né, seja não nula. Né? Se ela for nula, não tem oscilação. Né? Bom, se o ΔΦ for zero, né, aí a gente tem superposição. Tá? Aqui eu só estou fazendo a notação compacta, né, do estado de sabor medido depois do tempo t grande, né, em termos dos dois estados, né, neutrino do elétron e neutrino do muon, são autoestados de sabor, e os coeficientes, que eu estou chamando de C e CMU, né, que basicamente o C e o CMU são os coeficientes que acompanham os autoestados aqui, né, que depende do ângulo de mistura, depende da diferença de fase e assim por diante. Né. Lembrando que o CE, né, claro, é a projeção, né, do estado de sabor psi num determinado estado de sabor neutrino eletrônico ou neutrino muônico. Né? Mas a gente já sabe a cara deles. Né? Está aqui explícito em termos dos ângulos da diferença de fase. Tá? Agora, como eu conheço os coeficientes na superposição, agora eu posso calcular a probabilidade de conversão, né? Ou probabilidade de oscilação de um sabor de neutrino eletrônico gerado, que haja uma distância L, né, depois de um tempo T, e meço ele com outro sabor, sabor de neutrino muônico. Tá? Então aqui eu vou calcular qual é a probabilidade de encontrar um neutrino do elétron produzido originalmente, depois da viagem ele está no sabor muônico. Ou seja, qual é, a probabilidade de conversão, né, nesta viagem, de um neutrino eletrônico de sabor para um neutrino muônico. Tá? Essa probabilidade de conversão é proporcional ao módulo quadrado do coeficiente CMU, né? CMU, e o CMU depende desse produto aqui de seno cosseno, do ângulo de mistura e da diferença de fase. Então, aqui eu vou calcular explicitamente, no caso dos dois sabores, a probabilidade de conversão, né? Ou probabilidade de oscilação. Né? Bom, como eu estava falando para vocês, esse é o módulo quadrado do coeficiente CMU, esse é o CMU estrela, né? E basicamente é isso daqui, né? É o produto deste fator, deste coeficiente aqui, né? O módulo quadrado dele, né? Envolve a diferença de fase e o ângulo de mistura. Né? Bom, aqui eu só vou usar identidades trigonométricas, né, para converter a diferença de fase em função trigonométrica. Na verdade, esse produto aqui é uma função real, né, dá 2 menos 2 menos 2 cosseno da diferença de fase, né? E o seno quadrado de 2θ aparece quando usa identidade trigonométrica, né? Seno de 2θ é duas vezes cosseno de θ seno de θ. Então, eu uso uma série, duas identidades trigonométricas para converter a probabilidade só em termos do ângulo de mistura e da diferença de fase, né, basicamente. Certo? E ainda, de novo, usam novamente uma identidade trigonométrica para converter esse 1 menos cosseno da diferença de fase em uma função seno, né, ao quadrado. Seno ao quadrado do argumento dividido por 2. Então, são duas identidades trigonométricas que são utilizadas daqui para cá, né, daqui para cá, depois do passo final. Bom, mas eu consigo mostrar que no caso de dois sabores, mistura de dois sabores, a probabilidade de oscilação ou conversão de um sabor eletrônico original em tempo zero, num neutrino muônico, depois de uma viagem numa distância L, com tempo t grande, né, é proporcional ao seno quadrado do ângulo de duas vezes o ângulo de mistura, né, teto, que é o único parâmetro da matriz unitária de transformação entre as duas autobases, né, a autobase de sabor e a autobase de massa, e seno quadrado da diferença de fase, né, associado às energias e os momentos dos dois autoestados de massa que são assumidos terem energias em momentos distintos do ponto da maneira mais geral. Essa é a chamada probabilidade de oscilação. Dá para ver por que é chamada de oscilação, né? Porque ela é função periódica da distância viajada, como a gente já vai mostrar logo depois, quando a gente for abrir a diferença de fase em termos do L e do T, né? Certo? Vocês conseguem, estão me ouvindo, pessoal?
falaram que caíram, mas eu não caí. Acho que só o Thomas. Só o Thomas caiu. Tá bom. Voltando. Não, o Márcio não veio hoje. Tá, voltando à questão da probabilidade de transição, né? A gente vai ver que realmente a probabilidade de conversão é uma oscilação, né? Oscilação porque é uma função periódica da, tanto da energia quanto da distância viajada, né? Quando nós abrirmos aqui essa diferença de fase em termos da distância viajada, tá? Então, para calcular quanto é que é a diferença de fase em termos da distância viajada e a energia dos neutrinos, né, do neutrino gerado, né, lembrando que a nossa condição inicial é que ele é gerado no sabor eletrônico, tá? A gente vai ter que utilizar algumas hipóteses, tá? Então, eu vou só mostrar qual é que essas hipóteses que, em geral, são utilizadas para escrever a diferença de fase em termos da energia e do momento dos altos estados de massa, tá? Uni1 e 2, tá? Aqui a gente vai assumir que os trimomentos, né, o módulo dos momentos dos dois autoestados de massa são iguais, tá? Isso é uma hipótese, tá? O trimomento dos dois autoestados de massa são iguais, mas, claro, as suas energias são diferentes, tá? Por que elas vão ser diferentes se o momento é igual? Bom, a diferença vai vir na massa quando a gente, claro, utilizar a relação energia-momento se eu estou com um neutrino com massa, né? M1 ou M2. Então, aqui a gente vai assumir, por simplicidade, que os trimomentos dos autoestados de massa 1, 2 são iguais, valendo P, e eles estão distintos em energia pelas suas massas unicamente. Tá? E aí, claro, a gente consegue calcular quanto é que é a diferença de fase, né? Depois que a gente viajou uma distância L num tempo T, certo? Basicamente, isso é proporcional à diferença de fase, é proporcional à diferença das energias e às diferenças dos momentos. Mas como a gente assumiu que os momentos são idênticos, né, em módulo, essa parte em L é zero e basicamente a diferença de fase está associada com o tempo transcorrido, né, na viagem e a diferença das energias dos autoestados de massa, o E1 menos E2, certo? Aqui eu estou escrevendo a energia total relativística dos estados de massa em termos dos seus momentos, que são idênticos, e de suas massas, que são distintas, tá? A massa do estado 1 de um neutrino de massa físico é M1 e do outro estado de massa é M2. Então, as energias são diferentes porque as massas são diferentes, apesar dos momentos e módulos serem iguais. Obviamente que isso é uma hipótese, tá? Essa constância da igualdade do momento é uma hipótese, tá? Vou calcular isso usando essa hipótese, tá? Aqui eu vou fatorar o P quadrado nessas raízes quadradas, lembrando que eu estou calculando uma diferença, né? Fatorei o P2, e aí, claro, dentro das raízes quadradas eu tenho a razão das massas dos autoestados de massa, M1, M2, dividido pelo quadrado dos momentos, né, dos caras. Como esses neutrinos, a gente sempre assume que os neutrinos estão ultra-relativísticos, mesmo no caso que eles tenham massa, né? A gente não acredita que as massas desses autoestados de massa sejam muito maiores que as energias em que eles são produzidos. Em geral, os processos são da ordem de GeV, né? As energias produzidas em processos tanto de decaimentos quanto caras produzidos viajando do Sol até aqui, né? Então é da ordem de... A gente pode ver os espectros, né? Tanto no neutrino atmosférico quanto no neutrino solar, é pelo menos da ordem de keV para cima, né? Começando solar mais baixo, depois neutrino atmosférico, chegando até TeV, né? Neutrinos atmosféricos de mais alta energia pode chegar até na escala de centenas ou até na escala de TeV, ou centenas de GeV. Tá? Nesse caso, se a gente assumir que os autoestados de massa, os neutrinos de massa definida, são ultrarrelativísticos, né? A gente pode aproximar essas raízes quadradas, né? No limite ultrarrelativístico, onde a massa, né, é muito menor, a energia de repouso é muito menor que PC, né? Que o momento, né? E aí a gente pode aproximar as raízes quadradas, né? Então, primeira ordem na razão massa quadrada dividido por P2, a gente tem esses dois primeiros termos na expansão, colocamos esse limite ultrarrelativístico na expressão da diferença de fase, e que nós obtemos finalmente para a diferença de fase, né, assumindo que o momento é igual para os dois autoestados de massa, mas energias distintas, é que a diferença de fase, né, nesse limite que a gente, com essa hipótese que a gente está utilizando, a diferença de fase é escrita em termos da diferença das massas, né? Ó, diferença das massas
dos autoestados de massa, m1² menos m2², são a diferença dos quadrados das massas, né? Diferença dos quadrados das massas, dividido por 2 vezes o momento, né, desses neutrinos, de autoestados de massa. E claro, como a gente está fazendo o cálculo em unidades naturais, né, basicamente o L é CT, né? Eu estou assumindo que a velocidade dos neutrinos é superluminar, né? É luminar, né? É da ordem de C, né? Então, no caso geral, a gente está assumindo em unidades naturais que L é da ordem de T. Então, onde tem T aqui na minha expressão da diferença de fase, no caso, em unidades naturais, a gente pode substituir pelo próprio L, né? Então, aqui estou escrevendo quanto é que é a diferença de fase, né? Devido à diferença de massa dos neutrinos físicos, né? M1 e M2. E, então, a diferença de fase é escrita em termos das diferenças das massas ao quadrado, inversamente proporcional ao momento dos neutrinos e à distância viajada a L, desde a criação desse sabor até a detecção depois da viagem, né? Certo? Esse resultado que eu obtive, eu vou obter o mesmo resultado, né, se eu considerar que as energias são iguais e os momentos são distintos, tá? Eu vou obter o mesmo tipo de probabilidade de oscilação. Bom, calculado, então, quanto é que é o ΔΦ, né, ou seja, a diferença de fase, substituo isso na probabilidade de transição, ou probabilidade de oscilação, né, dentro desse seno quadrado da diferença de fase dividido por 2, né? E, finalmente, a gente tem a expressão completa, né, da probabilidade de oscilação de um sabor de neutrino eletrônico e um neutrino do muon, né, em sabor muônico, né, depois de uma viagem percorrida desde a criação até a detecção de tamanho L, né? L é a distância percorrida por esse neutrino, né? Então, lembrando, então está claro que a probabilidade de conversão é uma função periódica, oscilatória, né, da distância viajada, tá? E também a gente tem uma dependência na energia do neutrino, né? A gente também está fazendo uma outra hipótese aqui, né? É que o momento do neutrino, que é igual para os dois autoestados de massa, basicamente é igual, né, no caso ultrarrelativístico, à energia do neutrino gerado, né? Neutrino gerado lá no processo de criação daquele sabor de neutrino. Então, é a segunda hipótese que a gente está utilizando, é que o P no limite ultrarrelativístico está associado à energia do neutrino criado, né? Uma energia enorme, certo? E viaja, né, livre no espaço. Esqueci de falar, né? Todo esse argumento que eu estou fazendo de derivação da probabilidade de transição é a conversão no vácuo, tá? Não há nenhuma interação com a matéria aqui. Então, o meu neutrino está viajando no vácuo e a conversão aqui só é devido ao fato da matriz do hamiltoniano de sabor ser não diagonal no estado de sabor, certo? Mas é oscilatório em L e inversamente proporcional aqui, o argumento, né, a energia do neutrino gerado. Né? 4 já tinham 2 lá, né? Então aqui está a probabilidade de conversão para 2 sabores, claro, né? Quais são os parâmetros que a gente tem determinado do ponto de vista experimental nesse modelo teórico, né, de 2 sabores, né? Dá para ver claramente, né, que a gente tem 2 parâmetros, né? Um é o ângulo de mistura, que é o único parâmetro real que está naquela matriz de mistura, né, naquela matriz unitária. E o outro parâmetro é a diferença do quadrado das massas, tá? Dos autoestados de massa M1 e M2. Só tem 2 parâmetros na oscilação no caso dos 2 sabores. Ângulo de mistura e a diferença das massas, que em geral o pessoal denota por ΔM2. É um parâmetro a determinar. Então, você pode obter esse valor experimental do ΔM2 e ele te dá a diferença dos autoestados de massa, né? Certo? Lembrando que o que a gente derivou aqui, essa expressão da probabilidade de transição, é feita no sistema de unidades naturais, né? Então, o argumento aqui do seno quadrado, né, esse argumento aqui dentro do seno, ele está escrito em unidades naturais. Toda a nossa derivação foi utilizada dentro do sistema de unidades naturais. Em geral, nos experimentos, tanto em neutrinos solares como atmosférico, onde o L, o que vai ser o L? Né? No caso dos neutrinos solares, o L é a distância Terra-Sol. Né? No caso dos neutrinos atmosféricos, é a distância do topo da atmosfera, onde esses neutrinos atmosféricos são gerados, até o detector, que pode ser diferente se os neutrinos vêm de cima ou de baixo do detector. Né? Os que vêm de baixo
viajam uma distância L maior comparados com os que vêm de cima do detector, né? Certo? Em geral, essas medidas de comprimento são medidas em unidades SI, ou proporcionais ao SI em quilômetros, né? Tanto na distância Terra-Sol, quanto na distância entre o topo da atmosfera, alguns quilômetros, até o detector, que é quilômetro, né? Então, em geral, o pessoal converte este argumento que está tudo escrito em unidades naturais para unidades do SI, por conversão, né? E depois reescreve, né, a diferença de massa em unidade de eletronvolt ao quadrado, as energias dos neutrinos, quando ele é criado, em GeV, unidades de GeV, né? E, claro, a gente vai obter um fator de conversão neste caso. Só para mostrar, tá? O argumento aqui, que está em unidades naturais, que eu estou escrevendo aqui, né? Que é o delta M2 vezes L, dividido por K2E, né? Está escrito em unidades naturais, tá? Eu posso mostrar, a gente tem aqui as conversões para vocês verem, né? Todas as quantidades que tem aqui dentro podem ser convertidas para o sistema internacional. Por exemplo, comprimento, né? Se eu tenho unidades naturais, ou se eu quero escrever em comprimentos de unidades do SI, é só dividir por H cortado C. A massa eu vou multiplicar por C quadrado, né? E assim por diante, né? E a diferença de massa, claro, está em GeV, eu vou ter que transformar para joules, né? Então, eu posso mostrar aqui rapidinho para vocês que o fator que está ali dentro, que está em unidades naturais, quando eu converto para SI, para delta M, L, medido no sistema internacional, né? Eu tenho um fator de conversão adicional que é C ao cubo dividido por 4H cortado, ou C na quarta dividido por A4H cortado C, tá? E aqui eu estou escrevendo como é que os experimentais utilizam, né, a probabilidade de transição no caso de dois sabores, tá? Aqui está escrito, então, a massa, a diferença de massa, né? E a energia em unidade de eletronvolt. A diferença de massa em eletronvolt ao quadrado e a diferença de massa ao quadrado, né? Em eletronvolt ao quadrado e a energia do neutrino em gigaeletronvolts. A distância viajada está em unidade de quilômetros, tá? Esse 1,27, que é uma quantidade adimensional que aparece aqui, é justamente os fatores de conversão que vão aparecer quando tu faz a transformação do sistema de unidades naturais para o SI. Então, esse 1,27, no final das contas, é o C na quarta dividido por 4H cortado C, e mais as conversões do delta M2, que está em quilo, né, para passar para eletrovolts, e a energia que está em joule para passar para GeV, tá? Esse fator que está na frente e também as conversões de unidades vão ditar esse 1,27 que está aqui na ponta. Eu vou deixar isso para vocês fazerem na lista, mas é bem tranquilo esse 1,27 que sempre aparece. Quando a gente está escrevendo com essas unidades a diferença de massa ao quadrado, o L, né, a distância viajada, e a energia do neutrino. Se eu tenho a probabilidade de oscilação ou de conversão de sabor, né, durante a viagem, eu também posso calcular a probabilidade de sobrevivência, né? A probabilidade de sobrevivência, ou seja, do neutrino do elétron sobreviver no estado de sabor eletrônico depois de uma distância L viajada, é 1 menos a probabilidade de oscilação, né? 1 menos a probabilidade de oscilação, e a gente consegue calcular explicitamente a partir da expressão que a gente obteve aqui em cima para a probabilidade de conversão do neutrino eletrônico em neutrino muônico, né? Então, o Pontecorvo utiliza essa probabilidade de conversão, né, que é uma oscilação, como função da energia e da distância viajada para o neutrino solar, né, ele faz a conversão do neutrino eletrônico em muônico. Então, a gente vê o déficit de neutrinos e elétrons, porque eu tenho a conversão na viagem de parte dos neutrinos eletrônicos para o sabor muônico quando ele chega detectado aqui nos detectores terrestres, né. No caso dos neutrinos atmosféricos, a conversão que está sendo utilizada é do neutrino do muon em neutrino do tal ou neutrino do elétron. Em geral é neutrino do tal, tá? A gente já sabe. Mas igual é uma conversão entre dois sabores. A gente pode usar também conversão entre dois sabores, muônico e tautauônico, para descrever, usando o mesmo formalismo, né, a, a conversão dos neutrinos do muon em outro tipo de sabor, que é responsável por aquele déficit dos neutrinos muônicos no problema dos neutrinos atmosféricos, né? Aquela supressão, inclusive a supressão do Super Cavalcante mede, né, relativo à direção de chegada dos neutrinos muônicos, né? Aí eles vêm neutrinos muônicos sendo suprimidos mais os que vêm por baixo. Claro, os que vêm por baixo
viajam a distância maior, que corresponde a uma probabilidade de conversão, né, que é maior do que os que vêm de cima, né, do detector. Então, a gente consegue conectar os parâmetros, né, fazendo a medida experimental dos fluxos, né, a gente consegue determinar, no caso de dois sabores, a gente consegue determinar os dois parâmetros fenomenológicos que estão aqui no fenômeno da oscilação, né, de dois sabores, né. O ângulo de mistura real, θ, né, que faz parte do único parâmetro que tem na matriz de mistura, né? E que é a matriz de Ponte-Curvo, que é uma matriz de rotação, né? E a diferença das massas, dos quadrados das massas dos dois autoestados de massa. Na verdade, a gente não mede as massas dos neutrinos nesses kits, né? Nesses ajustes. O que a gente mede é a diferença dos quadrados das massas dos autoestados de massa 1, 2, no caso, de oscilação de dois neutrinos. Então, a gente não mede diretamente as massas dos neutrinos físicos, né? A gente mede a diferença do quadrado das massas, isso tem que ficar claro, tá? É isso que os parâmetros que são obtidos através dos fits experimentais da probabilidade de oscilação com os experimentos nos dão informação, né? Eles dão informação do delta M2, né? Que é essa diferença aqui, né, do quadrado das massas, né? Inclusive, ele nem sabe qual dessas massas é maior que a outra, tem um problema de hierarquia, ele não sabe qual é que é a hierarquia, ele não sabe se o M1 é maior que o M2, ou o M2 é maior que o M1, porque a gente só mede a diferença do quadrado das massas, né? Lembrando que sinal aqui, como essa fase vai entrar dentro de uma função seno ao quadrado, né? A gente pode botar um sinal menos aqui e eu não sei a hierarquia de massa, não sei qual deles é mais massivo que o outro. Eu só sei a diferença dos quadrados das massas. Então, na outra a gente vai discutir esse problema também, né? Os dados experimentais te vinculam a diferença dos autoestados, dos quadrados das massas dos autoestados, mas ela não te diz a hierarquia de massa. Né? Tem várias hipóteses sobre as hierarquias. Tem que se fazer hipóteses adicionais, né? Outros modelos, além do modelo padrão, para distribuir as massas dos autoestados físicos, usando física além do modelo padrão, para as massas dos neutrinos físicos. Né? Também a gente consegue mostrar que distâncias, né, a gente tem probabilidade de conversão 100%, né, perdão, probabilidade de sobrevivência 100%, né. A gente consegue mostrar aqui, ó, que para determinados valores do argumento seno, que depende da energia do neutrino e da distância viajada, né, a gente vai ter a probabilidade de sobrevivência 100% ou probabilidade 1, né? Vai ocorrer quando o argumento do seno aqui é π, né? Π, tá? Então, isso caracteriza um comprimento de oscilação característico, né? Em unidades de quilômetro, né? E o comprimento de oscilação é justamente o valor da energia do neutrino, desde que ele viajou uma certa distância, né? De tal maneira que o argumento da função seno te dê probabilidade de sobrevivência a 1 de 100%. Né? Esse comprimento de oscilação dá para ver claramente, né, escrito nos argumentos, né, valendo π, né? Isso corresponde a uma distância percorrida que é π multiplicado pela energia do neutrino, 1,27, né? Delta M2, né? Explicitamente. Estou usando, então, este argumento aqui igual a π, né? Onde o seno quadrado é zero, onde a probabilidade de conversão é zero, né? E a probabilidade de sobrevivência é 1, exatamente 100%. Né? O comprimento de oscilação é isso, né? É a distância que eu tenho que viajar, dada a energia do neutrino, para eu ter probabilidade de conversão nula ou probabilidade de sobrevivência de 100%. Isso é chamado comprimento de oscilação, que eles chamam de oscilação, lambda de oscilação, né? Em unidades de quilômetros, né? Se eu estou medindo a energia do neutrino em GeV, né? E a diferença de massa ao quadrado, eletronvolt ao quadrado. Né? Aqui eu só estou mostrando para vocês um gráfico, né, da probabilidade de conversão de dois sabores, usando aquela expressão matemática que eu acabei de mostrar aqui, né? No caso de dois sabores, né? Essa expressão matemática que está aqui, né? Um sabor alfa com um sabor beta, eu posso... Isso funciona para quaisquer dois tipos de sabores, né? Eu derivei para o eletrônico no único, mas esse é geral, né? Para dois sabores quaisquer. O fenômeno é igual, né? De oscilação. E aqui eu estou mostrando a probabilidade de oscilação em termos da energia do neutrino em GeV, tá? Certo? Fixado, né? Fixado a distância percorrida, né?
Então, aqui eu tenho 1.000 quilômetros, tá? 1.000 quilômetros. Eu acho que isso aqui é associado com neutrinos atmosféricos, imagino eu, né? 1.000 quilômetros, né? E... não é mais. Bom, um L fixo, né? E uma diferença de massa mensurada. Então, eu estou basicamente usando alguns parâmetros que são obtidos a partir, eu acho que é neutrinos atmosféricos, tá? Ângulo de mistura 45 graus, uma diferença do padrão das massas, né, o delta M2, né, da ordem de 2,4 10 na menos 3 eletronvolts ao quadrado. Então, eu estou fixando os parâmetros tipicamente para os... Acho que é neutrinos atmosféricos, não estou dando com certeza, depois eu posso checar isso. Eu acho que essa distância aqui é típica de neutrinos atmosféricos, né? Acho, atmosféricos vindo de cima, né? E o que a gente consegue ver aqui, em termos da energia, a gente tem oscilação em termos da energia, mas se eu fixasse a energia do neutrino, também eu teria oscilação em termos da distância percorrida, né? Mas aqui, basicamente, eu estou mostrando o gráfico da probabilidade de transição de um sabor alfa num sabor beta, né? Viajado essa distância de 1.000 quilômetros, né? Dado esses parâmetros, né? Para oscilação, e a cara, né? Da probabilidade em termos da energia, né? Claramente a gente tem um padrão oscilatório, né? Em termos da energia. Eu posso também ter oscilação em termos dos comprimentos, que é o que vê visto nos neutrinos atmosféricos, né? A gente vê supressão, né? Ou seja, conversão de neutrino muônico em outro sabor, em termos da distância viajada, como eu mostrei nas transparências, né? O Super Cavalcante consegue mostrar que os que vêm de baixo, esses que viajam uma distância diferente, maior, comparado com os que viajam de cima, né? Tem conversão maior do muônico em outro sabor que não aparece, né? Que é visto como uma supressão. Certo? Eu vou encerrar a aula de hoje aqui, mas o que a gente vai fazer na aula que vem, né? Eu fiz aqui o caso simplificado, onde a gente está fazendo conversão ou oscilação de dois sabores, tá? Onde a minha matriz de mistura é uma matriz real, 2 por 2, onde o único parâmetro é o ângulo de mistura θ, tá? Então, a minha matriz de mistura de ponta e curva aqui, 2 por 2, só é real, é uma matriz real, com elementos reais, e o único parâmetro é o ângulo, seria o ângulo de rotação, né? A gente chama de ângulo de mistura, né? Que é determinado experimentalmente, né? O que a gente vai fazer na aula que vem é fazer o caso geral, onde, claro, a gente tem três sabores, né? Três sabores neutrinos, né? Do eletrônico, muônico e o tauônico, e, claro, três sabores de neutrinos físicos, perdão, três estados de neutrinos físicos, né, que tem massa definida e energia definida, né, Uni1, Uni2 e Uni3, para fazer a conexão entre essas duas autobases, 3 por 3, 3, né, de três sabores e três massas, né, a gente vai precisar uma matriz 3 por 3, certo? A gente vai construir a matriz mais geral 3 por 3 unitária, que faz essa conversão, tá? E vamos determinar como é que a gente modela os elementos dessa matriz de mistura, tá? Que foi feita basicamente pelo o Makagawa e o Mascalva, né? Lá nos anos 60, início dos anos 70, né? A matriz 3 por 3 que faz a conversão dos autoestados de sabor e de massa, no caso de três sabores de neutrinos, né? Nos anos 70, 76, por aí, eu acho que é. A matriz 3 por 3. A gente vai ver que tem mais parâmetros, né? Os elementos podem ser complexos, né? E a gente vai ver que a gente vai precisar, então, de três ângulos de rotação e mais uma fase complexa, tá? A gente vai precisar da ordem de 4 parâmetros para determinar os elementos, né, da matriz de mistura, no caso 3 por 3, né, no caso de três sabores, cada sabor sendo uma superposição de três autoestados de massa, né, cada um deles com um coeficiente que são elementos da matriz de mistura, né, que é a matriz PMMS, né, o universo é de Sakata, né, que eu mostrei antes nas transparências, tá. Então, na aula que vem, a gente vai fazer a extrapolação para o caso de três sabores, que é mais complicado, mais complexo, né, e a gente vai ver como é que os experimentais medem, né, os parâmetros dessa matriz de mistura 3 por 3, tá? Que são os três ângulos de rotação e a fase complexa. A gente vai mostrar que o fato de eu ter uma fase complexa faz com que o fenômeno da oscilação de neutrinos, né, viole a simetria CP. Então, a gente vai mostrar que a diferença, que a fase que aparece na matriz de mistura
faz com que, na oscilação de neutrinos a gente tenha a violação da simetria CP, simetria quebrada muito pequena, né? A gente vai mostrar qual é que é a ordem de grandeza, mas a matriz de mistura garante que eu tenho uma parte de violação CP na oscilação de neutrino quando a gente faz essa conversão de sabores durante a viagem. Então, eu vou ter que utilizar, na verdade, eu vou pedir para vocês umas 2 aulas para a gente fazer o caso geral, porque na aula que vem eu quero começar, eu não sei se eu vou usar a aula toda, mas eu quero falar com vocês. Lembrando, na aula de hoje a gente viu a questão da oscilação de neutrinos no vácuo, tá? Tudo que eu fiz aqui é viagem no vácuo, tá? Eu vou mostrar na aula que vem como é que eu tenho o fenômeno de oscilação de neutrinos na matéria, tá? O que é a matéria? A matéria pode ser os neutrinos solares viajando dentro do Sol, onde a densidade é altíssima, né? Invariável, certo? Ou os neutrinos passando pelo interior da Terra, né? Esses neutrinos atmosféricos que vêm de baixo, eles passam sobre toda a crosta, inclusive pelo miolo, né? Pelo núcleo da Terra, né? São detectadas no detector enterrado, né? Então, na aula que vem eu também vou, só para ficar completo a explicação do fenômeno de oscilação, a gente pode também derivar as probabilidades de conversão, não no vácuo, mas sim na interação dos neutrinos também com a matéria. Então, a gente vai ver como é que vai ser feita a modificação da estrutura, né, para introduzir também a interação desses neutrinos com a matéria, que pode ter uma densidade alta, né, principalmente no caso dos neutrinos solares, né. Lembrando que os neutrinos neutrinos do elétron produzidos nos processos solares, estão sendo produzidos no núcleo, né, no núcleo solar. É lá que se dá a fusão nuclear, né, no núcleo solar. E esses neutrinos têm que viajar todo o núcleo, né, e até chegar na cromosfera, né, e depois ser emitidos, né. Então eles viajam para uma região densa, né, com densidade grande e variável, muito alta no centro, né, no miolo, no núcleo, e depois diminuindo um pouco com a distância quando ele vai para a cromosfera, né, para a superfície solar. Então a oscilação de neutrino na matéria é importante, por exemplo, quando a gente está tentando descrever o fenômeno de oscilação dos neutrinos para neutrinos solares, né? Certo? Quem formalizou isso teoricamente, a oscilação na matéria, basicamente foi o Wolfenstein, em 76, e depois o Smirnov, mais um outro russo, Mikheyev, Smirnov, no final dos anos 70, né, depois do Wolfenstein, né, eles modelaram a oscilação de neutrinos na matéria, que é o famoso fenômeno MSW, né, Mikheyev, Smirnov, Wolfenstein. Né, que a gente vai ver na aula que vem, que é um fenômeno de ressonância, né, dependendo do ângulo de mistura, a gente pode ter uma ressonância, né, da troca, né, do flip de sabor neutrino eletrônico para muônico nos neutrinos solares. Mas a gente vai ver em detalhes na aula que vem a questão da oscilação na matéria. Né? E depois, na outra aula, imagino, a gente vai ver o caso completo no vácuo, né? No caso, 3 sabores, né? Onde a matriz mistura 3 por 3 e vão analisar toda a questão da violação CT, né? Que vai ocorrer em detalhes lá. Né? E, claro, as construções de como é que a gente determina os parâmetros da matriz de mistura. A matriz PMMS, né? Ponte Corvo, Mascawa, Nakagawa e Sakata. Né? Certo, pessoal? Então, encerro aqui a aula de hoje. Na aula que vem, então, continuamos com as oscilações. Né? Oscilação na matéria, o fenômeno Wolfenstein, né? Que é Smirnov, e depois, na outra aula, a gente vê o caso 3D e a questão da violação. Certo? Bom fim, então, para vocês. Bom trabalho, bom descanso. Nos voltamos, então, na próxima semana. Assim que ficar pronta a aula, a gravação da aula já coloco para vocês. A transparência, os slides e a apresentação. A apresentação eu pulei muita coisa, vocês querem ver a apresentação completa, podem ver, tá? Tem o link lá. Eu só peguei alguns pedacinhos ali, só que nos interessava, né? Para a aula de hoje, certo? Só para motivar a aula de hoje. Por que a gente necessita oscilação no vácuo? É resolver os 2 problemas. Né? Bem lá que é interessante. É para leigos, tá? As transparências. É uma palestra pública. Tem mais figurinhas do que matemática, no caso. Tá bem, pessoal. Então, Thomas e Gabriel, até semana que vem.
Bom descanso.